E aí, família, como é que vocês estão? O fundo imobiliário Tord 11, que rendeu aí nos últimos 10 meses 2.000% acima da poupança. Será que vale a pena o risco e retorno desse fundo imobiliário? É o que a gente vai falar sobre isso agora aqui nesse vídeo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos então ao canal da Família 93. Meu nome é Osmar, eu sou especialista em investimentos certificados, sou bombeiro militar e falo um pouco aqui da minha jornada de sair das dívidas, de estar cuidando melhor do meu dinheiro e até chegar no ponto de ser um investidor qualificado. Eu tenho bastante conteúdo aqui no nosso canal da Família 93, não só sobre investimentos ou fundos imobiliários, mas sobre educação financeira, para que você possa dominar o seu dinheiro e tirar o melhor desses rendimentos ou do seu salário para poder ter qualidade de vida não só para você, mas para sua família. Eu te peço, se inscreve aqui no canal, deixe seu like porque isso me ajuda a divulgar o meu trabalho. O Leitão ali, ó, tá ansioso por esse conteúdo de hoje, mas eu vou fazer um negócio diferente aqui nesse vídeo. Deixa nos comentários após assistir esse vídeo qual que é a sua opinião sobre esse fundo. Você investiria nesse fundo ou não? Para mim ter uma ideia se o conteúdo atingiu o objetivo dele ou não. Eu não vou falar minha opinião ao final desse vídeo, eu apenas vou apresentar os dados e eu quero ouvir a opinião de vocês. Então deixa nos comentários aí qual é o fator que você achou positivo e qual o fator que você achou negativo desse fundo imobiliário Tord 11 para me entender qual que é a sua visão. Pessoal, o Tord 11 é o fundo imobiliário Tordesilhas. O Tordesilhas é o fundo imobiliário, parece o nome de novela mexicana, mas ele é um fundo recente e a gente vai falar um pouco da história dele aqui, mas eu vou pegar os principais pontos para o vídeo não ficar muito longo. Esse fundo é um fundo de gestão ativa, então o gestor do fundo pode direcionar o dinheiro para onde ele achar as melhores oportunidades. Então isso para algumas pessoas representa um risco, para outras não. A grande parte dos fundos imobiliários híbridos tem esse tipo de gestão ativa para que o gestor consiga encontrar ali boas oportunidades de investimento. Ele tem uma taxa de administração de 1,5%, o que na minha opinião é alta, porque tem outros fundos de gestão ou fundos híbridos de investimento imobiliário com taxas menores. E além de tudo ainda cobra taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, que também fica pesado se o fundo tem como objetivo estar batendo um índice aí que é o CDI. Provavelmente você vai pagar bastante taxa nesse fundo, mas se ele render muito, tiver bons rendimentos, vale a pena, né? Então, vamos conferir como é que tá esse fundo aí. O valor da cota desse fundo hoje está sendo negociado ali em torno de R$ 11,88. O dividend yield desse fundo está aí 1,33%. O rendimento pago no último mês agora foi de 16 centavos e o patrimônio líquido desse fundo está em 82 milhões. É um fundo pequeno, ainda se comparado a outros gigantes, mas ele também é um fundo recente. Esse fundo foi fundado em agosto de 2019, então ele tem um histórico bem recente. Os pagamentos de dividendos iniciaram ali no início de 2020, então ele tem pouco mais de um ano de pagamento de dividendos, o que é um histórico curto para a gente avaliar esse fundo, se comparado a fundos que pagam os seus dividendos ali há 10, 5, 6 anos de existência. Mas vamos estudar, isso não vai ser um motivo para impedir a gente de estar investindo ou não nesse fundo imobiliário. Um fator importante da gente analisar nesses fundos híbridos é saber como é que está a alocação dos ativos. E no caso aí do Tord 11, ele está com 44,6% alocado em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Isso aí a gente vai falar um pouco mais lá na frente como que está bem detalhado cada uma desses itens. Ele tem 31,4% em equities e a gente também vai falar sobre o que são esses equities e como que ele aplicou o seu patrimônio nesse tipo de investimento. Ele também tem 14,6% em outros fundos imobiliários. Então ele é um fundo que tem CRIs, equities, fundos imobiliários e também tem uma parte em caixa. Então, para você começar a análise de um fundo desse tipo, é importante você observar esses detalhes. Outro fator importante é entender como é que está indexado esse tipo de investimento, o que está atrelado, como que vai ser remunerado os investimentos desse fundo. Ele está aí com 46% atrelado a índice variável, que pode ser uma taxa mais um IGPM ou um IPCA. O IGPM que ficou acumulado no último ano, né, 20%, um pouco mais de 20%, mais uma taxa que pode ser um valor alto. Então esses fundos negociaram esses valores para poder ficar de uma forma que seja plausível de ser paga, para que os CRIs sejam honrados como devem ser. Se a taxa for muito acima, vai causar uma taxa de inadimplência muito alta.
Então vários fundos renegociaram para poder ficar um valor plausível de ser pago. Então ele tem 46% variável, 33% no IPCA, 11% no IGPM e 9,4% no CDI. Então mostra bem um cenário de como que está distribuído aí o indexador desse fundo. Vamos falar aqui primeiramente sobre os equities. O que é o equity? É uma participação acionária. Ele compra uma participação em empreendimentos imobiliários, como aqui no caso são dois em principais em destaques, né? Que é a Onda Praia Resorts, que é um resort que tem em Porto Seguro, que tem aplicado aí esse fundo 13 milhões nesse resort. Ele está com 94% das obras concluídas e ele tem 484 apartamentos que estão sendo negociados. Então, após essa negociação, o fundo vai receber algum rendimento. Hoje ele não recebe nada dessa participação, desse equity que ele tem. O outro equity que ele tem participação é o Macaíra Beach Resort, que também fica ali na região da Bahia. São vários fundos que têm participação nesse tipo de empreendimentos, não especificamente em equity, que é a participação acionária nesse tipo de investimento. Eles têm aplicado no Macaíra 20 milhões, o que representa um valor significativo para o fundo. O Macaíra conta com 96 unidades e está com 37% das obras concluídas, o que também significa um certo risco quando você está se tratando de imóveis ligados ao turismo, com essa crise que a gente vem passando de 2020 e a incerteza para o futuro. Então nenhum desses dois equities tem remunerado o fundo. Provavelmente quando as obras forem entregues ou começar a locação ou a venda desses imóveis, tem que se estudar bem isso aí para saber como que o fundo vai ser remunerado, como que ele vai receber dinheiro dessas participações. E aí, saindo dos equities, vamos falar agora dos fundos imobiliários que esse TORD 11 investe. O primeiro é o HCST11. É um fundo de desenvolvimento de morada estudantil próximo a universidades ou regiões ali universitárias. É um fundo de desenvolvimento, o que já traz um alerta, porque é um fundo que tem um risco maior associado. Eles pegam o terreno, constroem a edificação, vendem os apartamentos, os imóveis e aí sim remuneram o cotista daquele fundo. O fundo TORD 11 tem 5 milhões investido nesse fundo e não recebe nenhum dividendo, provavelmente porque ele é um fundo de desenvolvimento. Quando o edifício ficar pronto e aí for vendido, o dividend yield vai ser pago, provavelmente vai ser um pouco maior do que a média, mas por enquanto hoje ele não recebe nada de dividendo desse fundo que ele aplica. Outro fundo imobiliário que o TORD 11 investe é o Ankara Distressed, que busca vendedores em situação de estresse, tanto de imóveis como apartamentos, residências. É um investimento também de risco, porque ele está procurando, ele não tem um objetivo específico ali de estar aplicando, ele não pode aplicar os fundos imediatamente. Então, mais um fundo que não paga dividendo e que tem uma participação desse fundo TORD 11. O próximo é o Lote por Metro Quadrado, que é um fundo focado em aquisição, venda e desenvolvimento também de lotes. Então, mais um fundo imobiliário que está dentro desse fundo com mais um risco e não paga dividendo também. Provavelmente esses três fundos, por se tratarem ali de desenvolvimento, e quando forem pagar um dividendo, vai ser um dividendo gordo, mas hoje não está pagando nenhum dividendo. Agora vamos falar da maior parte aí do fundo, que é os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Grande parte deles está associado ao setor de turismo, de hotelaria, e é normal na maioria desses fundos que investem em CRIs, mas já fica o alerta. Devido a essa crise que a gente vem passando, como que vai ficar isso para os próximos anos? Você tem que analisar a data de vencimento desses CRIs para saber se elas estão no curto, médio ou longo prazo. Isso é algo importante de se avaliar num fundo que investe nesse tipo de CRI. Eles têm uma alta taxa de inadimplência, apenas um CRI que está pagando de forma certinha, os outros estão todos inadimplência. E essa taxa de inadimplência, de acordo com o fundo, varia de 1,2% até 9%. Tem certificado de recebíveis imobiliários que está com a taxa de inadimplência de 9%, o que serve de alerta. Tem vários fundos imobiliários aqui no mercado disponíveis com CRIs que não tem nenhuma CRI inadimplente. Então, vale a pena o estudo disso aí se é realmente algo que você está querendo colocar seu dinheiro. Outro fator importante na hora de analisar esses CRIs é avaliar o rating, que é a nota que é dada para esse tipo de aplicação financeira. Os CRIs do fundo TORD 11, eles estão classificados aí em BB-, BB, B+, e CC. E como que você vai avaliar isso aí? Imagina você olhando a lista ali, a tabela do Campeonato Brasileiro.
Os primeiros times que estão lá em cima são os melhores, que têm a maior capacidade de pagamento. Os que estão lá no final da zona de rebaixamento são aqueles que provavelmente não vão conseguir pagar, que têm alto grau especulativo. E esses CRIs desse fundo estão no meio da tabela para baixo. Então são fundos que têm uma alta taxa de especulação com a baixa possibilidade aí de pagamento. Então a classificação deles é de média para ruim. Então isso aí já é mais um alerta para você que está estudando esse fundo. Todos os CRIs que estão dentro desse fundo imobiliário são da classe subordinada. E aí o que significa isso? Dentro dos CRIs tem a classe sênior e a classe subordinada. A classe subordinada serve como um escudo para sênior. Se, por exemplo, o CRI deve R$200 para aquele fundo, mas ele pagou os R$200, divide R$100 para subordinada e de R$100 para sênior. Mas se o CRI passou por alguma dificuldade e conseguiu pagar R$180, ele vai pagar R$100 para sênior e R$80 para subordinada. E esse valor pode ser menor e caindo cada vez mais, até chegar num ponto onde que a classe subordinada seja menos favorecida nos pagamentos. Ele pode ser que ele pague todo o valor para a classe sênior e nenhum para a classe subordinada. Então, vale a pena entender isso aí, porque ele serve como escudo. Você está investindo na classe que vai receber a menor parcela de pagamento. Se o pagamento for integral, está tudo tranquilo, mas se não, representa um alerta. E aí, como eu falei lá no começo do vídeo, o pessoal pode ter ficado interessado. Ele rendeu 2.000% acima da poupança. Então vamos fazer um simulado aqui. A fonte desses dados é do site Fund Explorer. Depois você entra lá e dá uma consultada, porque vale a pena. Se você tivesse aplicado 50 mil nesse fundo nos últimos 10 meses, você teria recebido R$ 5.234 em forma de rendimentos, isentos de imposto de renda, que seriam os dividendos. A valorização dessa cota mais o dividendo pago representaria R$ 65 mil dos 50 mil inicialmente investidos. Na poupança, esse mesmo 50 mil nesses 10 meses teriam rendido R$ 50 mil 727. Então é muito pouco. Esse fundo comparado com a poupança, então, teria um rendimento de 2.000% acima. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!